Boa noite, irmãos. Uma alegria muito grande para mim poder estar com os irmãos mais uma vez. Rever alguns, conhecer outros, é sempre um privilégio muito grande para nós, como missionários, poder trazer notícias do campo e de uma maneira especial. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós. Amém. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 16 anos de idade e Deus nunca falhou comigo. Amém. Ao longo dos anos, temos desfrutado dos cuidados do Senhor. Então é com muita alegria, que nós estamos no campo trabalhando para Deus, fazendo a obra que Ele mesmo nos confiou. No domingo à noite eu falarei um pouquinho mais sobre o trabalho que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar com os irmãos nestas noites. Temos orado para que Deus nos use, fazendo de nós um instrumento em suas mãos. Agradeço ao pastor Terio, ao pastor Moisés, toda a liderança da igreja, pela oportunidade de estar aqui nestas noites. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para o livro de Esther. Esther, capítulo 4. Coloquemos-nos de pé para a leitura do texto. Vamos orar. Faremos a leitura do versículo número 14. Esther, capítulo 4, versículo de número 14. Recebam um abraço em nome da minha família, Elas tanto queriam estar aqui, mas é uma época de provas e a Isabela se encontrava impossibilitada, de deixar a escola, mas recebam então um abraço da Helena, da Isabela e da Ana Luísa, tá bom? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder estar aqui na tua casa, podendo, a Deus, louvá-lo, podendo exaltá-lo, podendo glorificar o nome do Senhor. Queremos, a Deus, oferecer as nossas vidas mais uma vez diante do teu altar. Queremos, ó Pai, não somente fazer a tua vontade, queremos ser vasos de honra nas mãos do Senhor, veículos, meu Pai, apenas instrumentos que realmente vão glorificar o nome do Senhor. Dirija-nos nesse tempo, meu Pai, ensina-nos sobre o desafio da obra missionária, meu Pai, sobre a nossa responsabilidade no tocante ao ID do Senhor. Eu apresento, meu Deus, diante do Senhor em oração, para que o Senhor então nos conceda a liberdade para transmitir o recado da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Esther capítulo 4, versículo 14, assim nos diz a palavra: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Destaquem estas palavras: se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Podem se assentar. Estou pregando sobre a realidade da providência divina. Amados irmãos, quando nós estudamos este texto, aprendemos algumas lições importantes. E dentre estas lições, nós entendemos que depois da conquista da Babilônia, a Pérsia tornou-se um grande e poderoso império. E para comemorar esta conquista e demonstrar a sua glória, o rei Assuero preparou uma grande festa, um grande banquete, e convidou muitas pessoas para que então participassem desse momento de festa. Vasti, que era esposa do rei, de uma maneira orgulhosa, se recusa a comparecer à festa e perde a posição de rainha, sendo substituída por uma jovem chamada Esther. Uma das coisas que nós não podemos nos esquecer: Deus tem traçado um plano para o resgate da humanidade. Amém, irmãos? Amém. E nós somos então os instrumentos que Ele deseja usar. Deus levanta pessoas para orar, Deus levanta pessoas
para ir, Deus levanta pessoas para contribuir. E neste contexto, então, nós entendemos que Esther era um destes instrumentos que Deus estava levantando para abençoar seu povo. Agora, para que compreendamos, o contexto, precisamos destacar aqui a presença de alguns personagens. A Bíblia nos fala sobre Amã. Quem era Amã? Amã era primeiro-ministro do rei Assuero, um homem de poder, um homem de autoridade, mas um homem perverso, inimigo da nação de Israel, inimigo dos judeus. A Bíblia também nos fala sobre Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era um judeu, primo de Esther, e na ausência dos pais de Esther, cuidou dela como se fosse sua própria filha. Agora, Mardoqueu era um homem temente a Deus, servo do Senhor, que havia abraçado a causa do Senhor e tinha como propósito, viver para glorificar o nome do Senhor. E ele então se recusava a prostrar-se diante de Amã. E isso então acendeu uma ira muito grande no coração de Amã, e ele teve como propósito destruir Mardoqueu. Mas não apenas Mardoqueu, como também todos os judeus espalhados pelo reino. Então havia, amados irmãos, uma conspiração de morte. Uma trama estava armada, e se não fosse pela intervenção divina, todos os judeus seriam mortos, destruídos. Havia uma ameaça de morte. Os judeus, então, debaixo de condenação, e nós percebemos, através deste contexto, o quadro do mundo em que vivemos. Os homens sem Deus estão condenados à morte, sentenciados à morte, irmãos. Esta é a realidade, e precisam da graça de Deus, precisam da intervenção divina, precisa com certeza, da nossa ajuda em todos os sentidos, no sentido da pregação da palavra, no sentido da oração, no sentido da contribuição. Nós nos mobilizamos para possibilitar ao mundo perdido a oportunidade de conhecer a graça de Deus. Missões nada mais é do que concordar com o plano de Deus para o resgate da humanidade. É dizer sim ao clamor das almas, amém, irmãos? É dizer sim a este plano que Deus tem traçado então para o resgate da humanidade perdida. Agora, Mardoqueu, ao ser informado sobre esta conspiração contra os judeus, primeiramente ele ora, ele busca o favor do Senhor, ele jejua, e pede direção de Deus. Senhor, o que eu devo fazer para abençoar o meu povo? O que devo fazer então, para que este plano seja desfeito? E ele vai à presença de Esther. Então apresenta a Esther a sua proposta. Esther, se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Agora, Esther então, diante de todo este cenário, diante das palavras de Mardoqueu, por 3 dias ora, buscando a direção divina, jejua para que Deus então abra portas e chama Mardoqueu e apresenta a sua resposta positiva, Estou pronto, se precisar morrer, não há problemas, mas eu vou interceder em favor do meu povo. Esther disse sim, então, ao clamor de Mardoqueu. Agora, irmãos, naqueles dias, ninguém podia apresentar-se diante da presença do rei se não fosse por ele chamado. As pessoas poderiam morrer se quisessem se apresentar, se não fossem chamadas pelo rei. Então vejam bem, era um caso extremamente delicado para Esther, mas ela então, temendo essa conspiração de morte, entendendo que era o plano de Deus, se apresenta e o rei a chama e pergunta a Esther qual a sua petição. Esther, qual é a sua petição?
Qual é a necessidade do seu coração? Até metade do reino nós podemos lhe dar. E Esther então diz ao rei: olha, a minha petição é que tanto o senhor quanto Amã participem de um banquete que eu estou preparando. Vou preparar uma grande festa, né? E vocês são os meus convidados especiais. A história nos diz que Amã tinha edificado uma forca no palácio. Lá no pátio do palácio, ele havia edificado uma forca para enforcar Mardoqueu. O coração estava cheio de ira, cheio de amargura. O propósito de Amã era enforcar Mardoqueu na manhã seguinte. Agora, irmãos, nada acontece sem a permissão divina. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus o permita. Nenhuma folha de uma árvore cai se não for com a permissão de Deus. Durante a noite o rei perdeu o sono. E ao perder o sono, então ele busca o livro das crônicas, pastor. E percebe ali a presença de um homem chamado Mardoqueu. No passado, dois camareiros, intentaram matar o rei, se rebelaram contra o rei, então tiveram como propósito destruí-lo. E pela intervenção de Mardoqueu, te digo, isso não aconteceu. O rei para diante dessas palavras e pergunta para si mesmo: mas o que foi feito para abençoar este homem? O que é que nós fizemos para reconhecer, todo este cuidado? O que é que nós fizemos para reconhecer o desvelo deste homem chamado Mardoqueu? Chamou Amã. Amã, o que você imagina que nós deveríamos fazer para abençoar alguém que o rei deseja honrar? Amã se inclinou e imaginou, chegou o meu dia. Essa é a hora, vou receber aquilo que por tanto tempo tenho esperado. Então Amã logo disse: olha, na minha concepção, devemos colocar sobre a cabeça deste homem a coroa real. Também devemos vesti-lo com vestes reais. E devemos fazê-lo montar no cavalo que o rei costumeiramente monta. E ainda mais, devemos andar pelas ruas da cidade, com este homem montado sobre o seu cavalo, proclamando no alto e bom tom de voz: este é o homem que o rei deseja honrar. Assuero se levanta e diz: Amã, você é a proposta. Chamem Mardoqueu, porque ele é o homem que eu desejo honrar. Imagina o semblante de Amã naquele momento, Então chamaram Mardoqueu. Felipe, me ajuda aqui, faz favor. Aqui está Mardoqueu. Amém. Este é o homem que o rei deseja honrar. A coroa real na cabeça de Mardoqueu, vestes reais. E agora Mardoqueu sobre o cavalo que o rei costumeiramente montava. E aqui vem então Amã puxando a cordinha do cavalo. Esse é Mardoqueu, me ajuda aqui, Felipe. Esse é Mardoqueu. Este é o homem que o rei deseja honrar. No alto, anda Mardoqueu. O cavalo se devagar demais, andando pelas ruas da cidade, anunciando no alto e bom tom de voz: este é Mardoqueu, é o homem que o rei deseja honrar. Obrigado, Mardoqueu. Irmãos, a justiça de Deus é infalível. Amém. Devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E com certeza Ele faz de nós instrumentos em suas mãos. Agora, o dia do banquete chegou. Esther havia
Assuero se apresentam, né? O rei então dá oportunidade para que Esther faça a sua petição. Esther, de uma maneira singela, de uma maneira humilde, diz ao rei: olha, a minha petição é que tenhamos vida. Esse é o meu desejo, essa é minha oração, porque existe uma conspiração de morte, um decreto foi baixado, anunciando, ordenando o aniquilamento de todos os judeus. E o rei se levanta. Mas quem é o responsável por toda esta trama? Quem é a pessoa responsável por tudo isso? E Esther apenas aponta o dedo para Amã. O homem responsável por todo este momento delicado que nós estamos vivendo é este homem mau chamado Amã. 2 oficiais da guarda estavam ali. E eles se levantam e dizem ao rei: Vossa Majestade, a forca que Amã construiu para enforcar Mardoqueu ainda está edificada lá no pátio do palácio. Se é do agrado do rei, podemos fazer bom uso desta forca. E o rei não pensou 2 vezes, né? O rei não pensou 2 vezes. Amã foi enforcado na própria forca que ele havia construído. E então Mardoqueu, de um simples oficial da guarda, passa a ser o primeiro-ministro. Mardoqueu, um simples oficial, mas veja, um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que tinha como propósito servir ao Senhor. Então é elevado agora de um simples oficial para primeiro-ministro. Irmãos, Deus deseja nos usar em suas mãos. É isso que a igreja precisa entender. Em todos os tempos este foi o propósito do Senhor para a igreja: usar as nossas vidas, usar-nos em particular, porque nós compomos a igreja e nós não podemos omitir a nossa responsabilidade. Não podemos cometer o pecado da omissão, da negligência. Todos nós estudamos muito sobre a vida de Neemias e apreciamos, né, o testemunho, as lições aprendidas com Neemias. Mas sabe quem foi Neemias? Um deles que foi poupado da matança. Neemias era descendente desta geração que foi poupada da morte. Então nós entendemos que missões é questão de sobrevivência. Missões, meu amado, é questão de vida ou morte. Almas estão condenadas e nós não podemos negligenciar nossa responsabilidade. Que Deus então tenha o privilégio de usar as nossas vidas. Agora nós vamos pensar em algumas lições. Primeiro, a providência divina é capaz de tudo. Nós estamos servindo um Deus fiel. Nele nós podemos confiar. Amém, irmãos? Nele podemos confiar. A providência divina se concretiza à medida que seus filhos aceitam este desafio e se colocam à sua disposição. Sim, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nós provamos da sua fidelidade. Nós entendemos que Deus realmente é bom, que Deus realmente cuida de nós, que Deus supre nossas necessidades. A providência divina abala o reino das trevas, salvando as almas daqueles que estão sentenciados à morte. A provisão divina evidencia a fidelidade do Senhor, e Deus honra todas as suas promessas. Deus também honra a fé daqueles que decidem confiar. E o agir de Deus, meu amado, vai além da expectativa humana. O agir de Deus vai além da expectativa humana. Nós entendemos que missões se faz com a prática da mordomia cristã. Isso, acredito, é claro para os irmãos. Todos nós devemos ser bons mordomos do Senhor. Amém? Amém. Mas afinal, o que é um mordomo? Quem sabe me dizer o que é um mordomo?
Qual é o nome do irmão? Irmão, o que o irmão entende por mordomo? O que é um mordomo? Até domingo à noite eu já aprendi o seu nome. Irmã Adriana, o que é um mordomo? É o administrador. Bom ou ruim? Essa é a verdade. Um mordomo pode ser um bom administrador ou um mau administrador. O fato é, um mordomo administra algo que não é seu. Então veja bem, nós estamos administrando, pastor, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E um dia nós prestaremos contas de tudo. Mais dias, menos dias, nós prestaremos contas a Deus de tudo. Vejam, nós somos mordomos do tempo. Cada minuto que Deus nos dá deve ser administrado com sabedoria. Amém? Amém. Somos mordomos dos dons e talentos que Deus nos concede. Como é bom ver irmãos tocando, irmãos cantando, servindo ao Senhor. Dons e talentos devem estar à disposição de Deus. Mas nós também somos mordomos de cada centavo que Deus coloca às nossas mãos, e de uma maneira cuidadosa, de uma maneira prudente, devemos administrar estes recursos, que Deus então coloca às nossas mãos. Deus permitindo, amanhã à noite nós vamos fazer uma ilustração que talvez vai trazer mais clareza, em relação a este ponto tão importante. O fato é, devemos orar. O fato é, devemos contribuir. O fato é, devemos anunciar o Evangelho. Por quê? Porque a providência divina é capaz de tudo. Então Ele está levantando pessoas para orar. Ele está levantando pessoas para contribuir. Ele está levantando pessoas para pregar o Evangelho. Agora, irmãos, nós devemos ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso ao mesmo tempo. Mas como? Como pregar o Evangelho aos confins da terra? E isso deve acontecer ao mesmo tempo. Enquanto os irmãos estão alcançando Florianópolis, devem alcançar Santa Catarina, devem alcançar o Brasil e os confins da terra. Só através de missões. Este é o plano de Deus. Eu, em particular, embora tanto quisesse, jamais conseguiria alcançar os quatro cantos da terra, mas quando nós nos unimos, nós possibilitamos a outras pessoas a oportunidade de estarem onde nós poderíamos e deveríamos estar. Amém, irmãos? Este é o plano de Deus, isso é missões. A igreja se une, a igreja se mobiliza neste propósito. E como é bom pensar, como é bom ver aquele quadro missionário, irmãos que estão sendo beneficiados, pelas suas orações, pelas suas ofertas, Eles estão no campo trabalhando para Deus, fazendo o que na verdade cada um de nós deveríamos estar fazendo. Então a providência divina sempre foi, continua sendo capaz de tudo. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. Tudo muito mais além, abundantemente daquilo que pensamos ou pedimos. É este o Deus que nós estamos servindo. Amém. E é este o Deus, irmão Pascoal, que sustenta a sua obra. É este o Deus que mantém a sua obra. A obra não vai parar, irmãos. Não é nossa, é de Deus. Amém? Então a obra prospera. A provisão divina leva-nos a concordar com o fato de que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Esther foi à presença do rei. Humanamente era uma causa perdida, praticamente impossível, mas ela usou a posição que Deus havia lhe dado. Ela entendeu o plano perfeito de Deus e não negligenciou a sua responsabilidade. Uma nação toda foi salva, porque Esther disse sim ao apelo de Mardoqueu e ao apelo de todos os judeus que estavam sentenciados à morte. Segundo lugar,
Participar do plano de Deus é um grande privilégio. Amém. Irmão, servir a Deus sempre foi privilégio. Não pode ser peso. Se servir a Deus tem sido um peso para você, alguma coisa está errada. Estar na igreja é algo que deve trazer alegria ao nosso coração. Amém? Estar na igreja deve com certeza proporcionar gozo ao nosso coração. Escola dominical, aleluia, é uma bênção estarmos na casa do Senhor. Culto de oração, pastor, que bênção, vamos orar. Culto de louvor, mais uma vez, o cristão precisa ter prazer nas coisas de Deus. Aliás, o que é que nos daria tanto prazer, além das coisas do Senhor, irmãos? O que é que traria tanta alegria ao nosso coração? Comprados pelo sangue de Jesus, salvos pela sua graça, claro, devemos louvá-lo com todo o nosso ser. Então, fazer algo para Deus deve com certeza trazer alegria, gozo ao nosso coração. Amém. Quando Deus toca o seu coração para fazer algo, faça com alegria. Amém. Participar de missões não pode ser um peso. Deus tem as pessoas certas para usar. Agora é propósito dele usar todas as pessoas. Se nós negligenciarmos o privilégio, ele vai levantar outras pessoas, com certeza. Então entenda que é privilégio participar do plano de Deus. Um dia fomos objeto do resgate de Deus. Hoje somos instrumentos usados no resgate de outros. Amém, irmãos? Amém. Hoje Deus está nos usando para que outros sejam alcançados. Irmãos, há tantas vidas sedentas, há tantos em desespero. Neste exato momento, quando nós estamos na casa do Senhor, milhares e milhares de pessoas estão indo para a eternidade sem nunca ter ouvido o nome de Jesus. Passarão a eternidade no inferno, porque não tiveram o privilégio que nós tivemos de conhecer a graça de Deus. Não há lugar melhor para estarmos do que na perfeita vontade de Deus. Não. E com certeza a vontade de Deus para todos é que o sirvamos com alegria, entendendo que é sempre privilégio. Terceiro lugar. Quanto tempo eu tenho, pastor? Amém. Em terceiro lugar, a compaixão foi capaz de mudar a história de uma nação. Então precisamos de compaixão. Mas afinal, o que é compaixão? O que é que nós entendemos por compaixão? Ah não, irmão. Irmão Sérgio, o que é compaixão? O senhor é pastor? O senhor é pastor? Pastor Sérgio, o que é compaixão? Perguntei para a pessoa certa, né? É encarnar a necessidade de uma pessoa e fazer melhor para suprir essa necessidade. Sim. Vamos mais. Irmã Solange, o que é compaixão? Compaixão é ter amor. É ter amor. Faz parte, com certeza. Irmão José, o que é compaixão? Amar intensamente. Amar intensamente. Irmão Rafael, o que é compaixão? Sentir a necessidade da outra pessoa. É sentir a necessidade da outra pessoa. Irmãos, tudo isso é verdadeiro. Compaixão é o efeito de uma bondade que nos move diante do sofrimento alheio e leva-nos então a fazer da dor do nosso próximo a nossa própria dor. Isso é compaixão. É nós nos colocarmos no lugar daqueles que sofrem. É nós nos colocarmos no lugar destes que estão perecendo sem Jesus, fazendo da sua dor a nossa própria. Isso é compaixão. Compaixão é doar-se em favor das almas, é fazer por outros que outros já fizeram por nós. Aquele cântico que a irmã Ruth apresentou, irmãos, é impossível ouvi-lo
amor que demonstrou. Vai ser um dia de muita surpresa, pastor, quando chegarmos na glória. Já imaginou? Aqueles que foram alcançados através da sua oferta enviada, aqueles que foram alcançados por suas orações, chegando diante da sua presença, irmão Jorge, e agradecendo. Jorge, obrigado! Obrigado por ter enviado pastor Marcelo, por ter enviado pastor Moisés, por ter enviado pastor Raul. Obrigado por ter enviado estes homens que me apresentaram o Evangelho. Fez outros dizendo: obrigado pelas suas orações, estou aqui pela graça de Deus. Vai ser um dia de alegria, um dia de festa para todos nós, irmãos. Ficaremos surpresos quando adentrarmos aos portais celestiais. Amém. Compaixão é doar-se então em favor das almas. Em João capítulo 5, nós não vamos abrir, se você deseja, fique à vontade, mas eu vou compartilhar o texto com você em função do tempo. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. O texto nos fala de um lugar conhecido como o tanque de Betesda. Muitas pessoas vinham à procura de ajuda, pessoas enfermas vinham na expectativa de receberem a cura que precisavam. De tempo em tempo um anjo descia e agitava as águas daquele tanque, e a primeira pessoa que descia as águas era curada de toda e qualquer enfermidade, pastor. Um homem que durante 38 anos estava enfermo, por horas estava ali assentado, na expectativa de que alguém lhe ajudasse. Todos, quando as águas eram agitadas, desciam, mas aquele estava ali na expectativa de que alguém lhe ajudasse. Ninguém se preocupava com a sua necessidade. E Jesus se aproxima. Jesus logo vai ao seu encontro e lhe pergunta: você deseja ser curado? Faz a pergunta para aquele que está ali. E ele então responde: Senhor, é o meu desejo, mas não tem ninguém. Quando as águas são agitadas, não tem ninguém que me ajuda a descer as águas. Este é o clamor das almas, meu amado. Não tem ninguém que se importa com a minha dor. Não tem ninguém que se importa com a minha necessidade. Não tem ninguém que se preocupa com o estado da minha alma. Basta, Macedônia, ajuda-nos! E Jesus então, movido de novo por uma íntima compaixão, diz àquele paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda, ser curado da sua enfermidade. E automaticamente aquele homem se levantou e saiu daquele lugar glorificando a Deus. Então, compaixão é doar-se em favor das almas. A compaixão, amados irmãos, supera as limitações humanas. Todos nós temos limitações. Agora, ninguém é tão limitado ao ponto de não poder praticar missões. Ninguém é tão limitado ao ponto de não poder orar. Ninguém é tão limitado ao ponto de não poder pregar. Ninguém é pobre demais ao ponto de não poder investir na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque os recursos vêm de Deus. Ele quer a nossa disposição, a nossa voluntariedade. Ele nos capacita para tal. Quando temos compaixão, meu amado, nós superamos as nossas próprias expectativas. Amém? E é disso que a igreja precisa. Nós não somos perfeitos, e Deus também não está à procura de pessoas perfeitas, mas Deus está à procura de corações fiéis. Deus está à procura de homens e mulheres que queiram fazer a sua obra, que amem almas perdidas. Lucas capítulo 10. Se deseja abrir a sua Bíblia, este é um texto que eu particularmente gosto muito e que ensina-nos lições preciosas de vida. Lucas capítulo 10, versículo 25, estamos falando sobre a compaixão. Um homem foi pego por um grupo de salteadores
Resumindo a história, bateram naquele homem e o deixaram caído pelo caminho, à mercê da ajuda de alguém. Um sacerdote se aproximou, e com certeza esperava-se que tal sacerdote fizesse algo para ajudar aquele que estava caído. Mas talvez pensou: eu estou tão atarefado, eu tenho tanta responsabilidade, minha agenda está cheia, eu não tenho tempo para ajudar este homem. Irmãos, será que nós não estamos atarefados demais? Correndo demais? Será que as nossas agendas não estão lotadas demais, ao ponto de não termos mais tempo para as almas perdidas? Talvez ele pensou em todas estas questões e ignorou a necessidade daquele que estava caído. Passou de largo. Um levita se aproxima. Espera aí, quem era? Quem eram os levitas? Eram pessoas acostumadas, com as coisas do templo, acostumadas com as coisas sagradas. Então, com certeza, esperava-se que tal levita ajudasse aquele que estava caído, mas também ignorou a sua responsabilidade, cometeu o pecado da omissão. E no direito penal, omissão é até crime, cometeu o pecado da omissão. Mas de repente aproxima-se um samaritano. Havia uma barreira cultural entre judeus e samaritanos, eles não se comunicavam. Mas aquele homem desce do seu cavalo, chega diante daquele que estava ali à beira da morte e percebe que ele precisa de cuidados especiais. Ele unta as feridas daquele jovem, mas percebe: eu tenho que fazer algo mais. O que eu fiz não é suficiente, e se eu não fizer algo mais, ele vai morrer. Irmãos, se nós não fizermos algo mais, as almas morrerão sem Jesus. É o que a igreja precisa pensar. Precisamos ir além. Temos que fazer mais, porque as almas estão morrendo sem Jesus. Então ele pega aquele homem nos braços, coloca sobre o seu cavalo e leva para uma estalagem e paga para que alguém cuide daquele jovem. Tira ali alguns dinheiros, e diz ao hospedeiro: olha, eu quero que cuide deste homem, e se o dinheiro não der, quando eu voltar eu pago a diferença, mas eu quero que vocês cuidem deste homem. É nítido aqui a prática da mordomia cristã. Este homem investiu tempo, este homem investiu talentos e até dinheiro, na expectativa de que aquele que estava à beira da morte se recuperasse. Você percebe a prática da mordomia cristã aqui? É evidente. E o texto então termina com uma pergunta, com uma interrogação: quem parece? Quem te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Encontramos a resposta: o que usou de misericórdia para com ele. Ide, fazei o mesmo. Ide, fazei o mesmo. Missões, meu amado, exige misericórdia. Misericórdia anda de mãos dadas com compaixão. Não fazemos missões sem misericórdia. Não fazemos missões sem compaixão. Então a compaixão leva-nos a enxergar o valor das almas, leva-nos a entender o quanto são preciosas para Deus. Irmãos, nós estamos lidando com vidas. Devemos usar coisas de ouro e amar vidas. O mundo age de uma maneira contrária. Usa pessoas e ama coisas. Mas esse padrão não serve para nós.
devemos usar coisas, mas amar as pessoas. E entender que são almas perdidas que precisam de salvação. Cantamos por tantas vezes, né? Tantos corinhos. Que falam sobre esta questão. Precisam de Jesus, precisam do Senhor. Quando vamos entender, precisam de Jesus. Isso precisa tocar no nosso coração. Último lugar, a recompensa é sempre certa. Irmãos, Mardoqueu foi elevado no reino de Assuero. Os irmãos percebem essa questão? O que ele era a princípio? Um simples oficial, não era? Oficial da guarda. O que ele é agora? Primeiro-ministro. Você percebe esta elevação? Quando nós olhamos para as nossas vidas, é isso que entendemos. Nós também fomos elevados da escravidão para a liberdade. Amém, irmãos? Nós éramos escravos do pecado. Estávamos condenados. Hoje, pela graça de Deus, somos livres. Não vamos passar pela condenação do pecado. Se você está aqui e ainda não conhece a graça de Deus, Ele o ama e deseja transformar a sua vida, aliviá-lo do fardo do pecado, lavá-lo com o bendito e precioso sangue de Jesus e escrever o seu nome no livro da vida. Isso é salvação. Então nós fomos elevados da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, das trevas para a luz, da vida terrena para a vida espiritual. Deus não se esquece dos seus filhos. Os homens podem se esquecer, mas Deus jamais. Entenda que você está servindo um Deus justo. Os homens podem agir com injustiça, mas Deus não. Podemos sofrer injustiças humanas, mas Deus jamais nos decepcionará. Deus age com fidelidade absoluta. Amém. O caráter de Deus, meu amado, é inquestionável. Amém. Não podemos argumentar. Ele é absoluto. E é com essa justiça que Ele age nas nossas vidas. Nós estamos servindo um Deus justo. Então as mãos do Senhor estavam sobre Mardoqueu. Os dias foram difíceis, momentos de dor, momentos de angústia, mas a recompensa chegou. Irmãos, este não é o nosso lugar de descanso. Podemos enfrentar lutas, podemos enfrentar provações nesta vida, mas o dia da alegria verdadeira vai chegar. Estaremos diante da presença do Rei para sempre no eterno louvor. No céu não haverá mais lágrimas, pastor. No céu não haverá mais provações. No céu não haverá pecado. No céu não haverá mais separação. Por todos sempre estaremos com Jesus. Amém. Então espere em Deus, acredite nas promessas do Pai e viva para o louvor da sua glória. A recompensa é sempre certa. No tocante ao aspecto da mordomia, no que tange a questão financeira, deixe-me dizer algo: nós não estamos barganhando com Deus. Eu temo que muitas pessoas pensem sobre esta questão. Irmãos, este é um assunto tão sério. Deus jamais aceitou barganhas. Nós não estamos dando para receber. Nós investimos na obra missionária. Amém? Nós investimos. Nós não estamos dando para receber, mas nós estamos bem certos que investindo, receberemos de Deus. Amém. Você que tem praticado missões, você que é um promessista de fé, com certeza tem experimentado isso na sua vida. Dá e ser-vos dado. Com a medida recalcada, sacudida
medida e transbordante nos deitará no vosso regaço. Irmãos, isso é real. E aqueles que vivem isto, com certeza podem compartilhar, com certeza vão concordar comigo. A recompensa de Deus é sempre certa. Dar para missões é a oportunidade de receber mais de Deus. Afinal, nós somos canais de bênção, instrumentos nas mãos do Senhor. Ele nos capacita, Ele nos abençoa para que abençoemos sua obra. Ele nos abençoa para que abençoemos outras vidas. Este é o plano de Deus. Concluindo, irmãos, participar da obra missionária é dizer sim ao chamado de Deus e ao clamor das almas. Participar da obra missionária é ajuntar tesouros nos céus. Amém. A providência divina é capaz de tudo. Participar do plano de Deus continua sendo um privilégio. A compaixão foi capaz de mudar a história de uma nação, e é esta compaixão que precisa haver no nosso coração. E a recompensa da parte de Deus é sempre certa. Você nunca vai dar a Deus além daquilo que Ele pode lhe confiar. Você nunca vai fazer para Deus algo além daquilo que Ele pode fazer por você e através da sua vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus abra as nossas mentes e corações. Que estas verdades sejam processadas e que tenhamos a disposição de colocar tudo isso em prática para a glória de nosso Deus. Amém? Convido você a fechar os olhos, vamos orar. Pai querido, faltam-nos palavras que poderiam expressar a Deus a gratidão do nosso coração. O Senhor tem feito tanto por nós. Somos filhos do Rei. Fomos comprados, meu Pai, pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Ó Deus, nós não merecemos e não há nada, absolutamente nada que poderíamos fazer para pagar tudo isso. Tanto porque o sacrifício foi de graça. Obrigado, meu Deus, pela tão grande salvação. Mas, ó Deus, há tantos que sofrem, há tantas almas implorando salvação, há tantos lábios clamando: passa, Macedônia, ajuda-nos. Senhor, há tantos corações dizendo: não tem ninguém para nos ajudar. Desperta-nos, meu Deus. Domine o nosso coração, meu Pai, por uma compaixão verdadeira, real, não apenas algo emocional, meu Deus, mas uma compaixão sincera. Nos ensine a proclamar Jesus noite e dia, nos ensine a orar, meu Deus, nos ensine a contribuir com a obra do Senhor. Abençoe, Pai querido, esta igreja. O propósito de cada coração aqui, que nós nos unamos, Pai querido, no desejo de alcançar o mundo com o Evangelho. Não apenas Florianópolis, mas Santa Catarina, Brasil e até os confins da terra. Com os olhos fechados, cabeças curvadas. Alguém me diria: pastor, ore por mim. Eu quero